Olá para você que está chegando ao nosso canal, seja bem-vindo, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti, o Senhor te dê sua paz e tenha misericórdia de você. Deus abençoe o Brasil. Bom, eu gostaria de pedir a tua atenção para os 10 mandamentos de Lênin. Veja que qualquer semelhança com o Brasil não é uma mera coincidência. Observe e preste muita atenção nos 10 mandamentos de Lênin e você vai ver, repito, qualquer semelhança com a realidade que o Brasil vem vivendo não é uma mera coincidência. Olha, os 10 mandamentos do comunismo, na verdade, um decálogo de Lênin, foram escritos em 1913. Lênin escreveu o decálogo que apresentava ações táticas para a tomada do poder pelo comunismo. E o primeiro passo para o comunismo tomar o poder é: corrompa a juventude e dê liberdade sexual para a juventude. Foi o que o governo PT fez quando entrou. Corrompeu a juventude, dando à juventude liberdade sexual. Segundo, infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação em massa. O que é que você vê hoje no Brasil? Hoje, se você olhar para a realidade do Brasil, é o que nós estamos vivendo. Os meios de comunicação vêm distorcendo a verdade, e o que é interessante é que o que é certo parece ser errado e o que é errado parece ser certo. Por quê? Porque a mídia, os meios de comunicação em massa vêm distorcendo a verdade. E quando você tenta mostrar a verdade, o que acontece? Você é censurado, o que você está postando é censurado. Então, esse é o segundo mandamento: infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação de massa. Terceiro mandamento: divida a população em grupos antagônicos, incitando-os a discussões sobre assuntos sociais. O que a gente está vendo hoje? O que o PT fez? Dividiu a população em grupo: negro, branco, hétero, gay, índios e brancos, colocando uns contra os outros. E a gente hoje tem visto o resultado de tudo isso. Então o terceiro mandamento pede para dividir a população em grupos antagônicos, incitando-os a discussões sobre assuntos sociais. O quarto mandamento é: fale sempre sobre democracia e em Estado de Direito, mas tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. Se você olhar, é também uma tática usada pela esquerda desde quando eles tomaram o poder. Eles falam em democracia, mas na prática a democracia não existe. Exemplo que eu posso mencionar, que é o caso da Venezuela, é o caso da Argentina, é o caso de Cuba, é o caso de Coreia do Norte. Para os comunistas, essas sociedades são sociedades democrata, ou seja, a sociedade onde há democracia, porém na prática não há liberdade de expressão, não há liberdade religiosa e muito menos liberdade à livre manifestação. Então, se você olhar, eles falam sempre sobre democracia e em Estado de Direito, mas na prática isso não existe nesses países, tá? Então, o quinto mandamento é: colabore para o esbanjamento do dinheiro público, e é o que a gente tem visto no Brasil. Se você olhar a era PT, praticamente os 16 anos, para mim não foi os 13 anos, porque os 3 últimos anos quem passou foi o Temer, mas quem ganhou foi o PT. Então olha só, os 16 anos que o PT passou no poder no Brasil foram os 16 anos aonde se houve mais corrupção e esbanjamento do dinheiro público. Você vai ver que investiram lá fora, investiram na Venezuela, investiram em Cuba, Estados Unidos, Pasadena, investiram na Angola, em vários países, e hoje quem paga a conta é você. Sexto mandamento de Lênin: coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e provoque o pânico e o desassossego na população por meio da inflação. O que você está vendo hoje? Criou-se um vírus na China, o vírus chinês, chamado coronavírus, porque, acredite quem quiser, esse vírus não foi uma obra da natureza. Esse vírus ele foi uma obra do homem para provocar o pânico, o desassossego na população por meio da inflação. Então, aí se cumpre o sexto mandamento de Lênin. Sétimo mandamento: promova greves
mesmo ilegais nas indústrias vitais do país. É só você olhar para a realidade do país. Desde quando o PT tomou o poder, em 2002 até 2016, finalizando em 2018, nunca houve tantas greves dentro do país como na era PT. Graças a Deus que em 2018 ele perdeu e hoje ele continua lutando para voltar para o poder. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o Brasil, que ele nunca mais consiga voltar. Então, o 8º mandamento de Lênin é: promova distúrbio e contribua para que as autoridades constituídas não coíbam. Eu quero mostrar para você uma realidade do que nós estamos vivendo. Você percebeu os atos que ocorrem durante as mobilizações e manifestações do povo ligado ao movimento da esquerda? A destruição de patrimônio públicos e privados, há muitos atos de vandalismos, há muitos atos que, se você for olhar dentro da lei, é considerado crime, mas ninguém coíbe esses atos. Agora, se você pega, ultimamente vem havendo muitas mobilizações da direita. E o que é interessante é que geralmente nesses atos não acontecem nada de ilegal, mas eles têm considerado os atos da esquerda, mesmo tendo atos de vandalismo, destruição de patrimônio públicos e privados, eles têm considerado como atos democráticos e o ato da direita como atos antidemocráticos, ou seja, atos contra a democracia. Então é isso que a gente está vendo. O 8º mandamento de Lênin se cumprindo no nosso país. 9º mandamento: contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade, da crença nas promessas dos governantes. Nossos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos devem acusar os não comunistas, obrigando-os sem pena de expor ao ridículo a votar somente no que for de interesse da causa socialista. Olha só, presta bem atenção no 9º mandamento. Deve-se contribuir para a derrocada dos valores morais. O que é que você tem visto no Brasil? O que é democracia para a esquerda? É o cara mijar na cabeça do outro, é o cara meter o dedo no reto do outro, no orifício do outro, é mulher ficar pelada no meio da rua perante criança. Para eles a democracia é criança tá tocando em homem pelado dentro de museu, que na verdade isso seria um crime, de acordo com o Código Penal brasileiro, um crime de pedofilia, mas para eles isso é democracia. Então olha só, contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da crença nas promessas nos governantes. Então é a triste realidade do que nós estamos vendo no país. E o que acontece? Os parlamentares infiltrados da esquerda devem acusar aqueles que não são comunistas, obrigando os que não são comunistas, sem pena de expor essas pessoas ao ridículo, a votar naquilo que é de interesse da causa socialista. É isso que você tem visto no Brasil, não é? Esses caras têm feito de tudo para expor o ridículo o nosso amado e querido presidente Bolsonaro. Nós estaremos com ele até o fim. Nós estaremos com ele até o fim. Porque ele tem defendido os interesses da sociedade e não tem adotado esse sistema comunista maldito. 10º mandamento: procure catalogar todos aqueles que possuam arma de fogo para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa. O que o Lula fez quando ele entrou? Primeiro passo foi desarmar a população. Desarmou a população e deixou os vagabundos armados. Tática comunista. Por quê? Porque geralmente, em caso de tomada do país, eles se associam a esses grupos criminosos para tomar o poder e massacrar a população. Então, que você possa estudar mais sobre o comunismo e sobre o socialismo, que você vai ver que desde quando o PT assumiu o poder em 2002 até 2018, quando o Bolsonaro assumiu, foi tudo isso que veio acontecendo no Brasil. E ainda hoje eles continuam fazendo o que manda o mandamento 9 de Lênin. Até hoje eles estão usando a tática do mandamento de número 9 de Lênin, tá? Então é importante que você, brasileiro de bem, procure mostrar essa realidade para aqueles que não a conhecem. Deus nos abençoe, Deus abençoe o Brasil, Deus nos proteja.
desses comunistas, desses que eu considero uma semente do mal que foi plantada na terra para destruir o bem e destruir a família. Mas com a ajuda de Deus, com a sua ajuda, nós iremos vencê-los e eles também serão libertos em nome de Jesus. Deus abençoe o Brasil.